Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação,
Boa noite, boa noite. Hoje a gente tem aqui um programa especial, um programa aqui com o nosso pastor aqui, Gidinei, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o amor de Deus, né? Que Deus é universal, né? Deus é amor, Deus é tudo na nossa vida. Sem Deus não somos nada, né? Então, vamos chamar aqui o nosso amigo pastor Gidinei para falar um pouco aqui da palavra de Deus, para que a gente possa bater um papo aqui sobre o evangélico. Vem aqui, meu amigo Gidinei. É um prazer aí, obrigado aí por aceitar o meu convite. Fico muito feliz de a gente poder estar batendo esse papo aqui. Boa noite, seu Carlos. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos amigos que estão nos vendo e também que virão. Nós estamos alegres por estarmos participando desta programação. Quando eu digo nós, a Igreja Batista, porque a igreja faz parte das nossas vidas. Então, na minha pessoa, eu represento aqui a Igreja Batista. Pronto. Douglas, arruma o ventilador lá para cá, para o outro lá. Bom, pode sentar aí. Pastor, hoje a gente vai bater um papo aqui, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o evangélico. A gente não tem uma pauta, a gente vai falar sobre a sua ideologia, sobre aquilo que o senhor estudou, sobre a palavra de Deus e sobre o que está dentro da palavra de Deus, sobre os seus conhecimentos. Amém. Que bom, que bênção, porque nós ficamos felizes em cooperar com a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, Carlos e os demais, é através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Então, como você já falou aqui, eu sou pastor aqui da Igreja Batista, e a Igreja Batista, ela está nesta cidade e tantas outras cidades que têm a presença da Igreja Batista, justamente com essa intenção, com esse objetivo, da pregação do Evangelho de Deus. Então, nós não estamos aqui para uma outra coisa, a não ser anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, em uma maneira que já bem simples, eu gostaria só de definir o que é o Evangelho. Pronto. Para que algumas pessoas possam ficar assim, mas o que é o Evangelho? Na Bíblia, nós iremos ver essa resposta. Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o Evangelho era as boas novas. As pessoas estavam falando, olha, as boas novas do Senhor, as boas novas do Evangelho. Então, o Evangelho, ele representa Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Isso é o Evangelho. Mas o sentido literal da palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas. Isso é o Evangelho. Que boas novas são essas? Que Jesus veio ao mundo com uma missão: morrer em favor de todos os pecadores. Quer dizer, ele deu a vida por nós, né? Isso mesmo. Jesus, ele morreu em nosso lugar. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho simples, uma maneira bem didática, bem simples para se falar. E onde é que nós encontramos isso na Bíblia, seu Carlos? A Bíblia diz em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele é tão conhecido, mas tão conhecido que praticamente no mundo inteiro já se ouviu esse versículo, João 3,16, que mostra o quê? Que Deus ama o ser humano, e que esse amor é tão profundo, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus, uma forma sacrificial, um amor tão grande de entrega, entregou-se por nós na cruz, ressuscitou para nos dar a certeza da vida eterna. Isso é o Evangelho. Com certeza. E o pior é que existe muitas pessoas
que não acredita que Jesus existe. Tem muitas pessoas que não acreditam que nós, que tem um ser, né, superior lá em cima, que ele veio para nos dar vida, né? Para que a gente consiga dar a saúde, a respiração, a nossa existência, né? É verdade. Ora, quando se trata dessa questão de crer ou não na pessoa de Jesus, na existência, as pessoas geralmente acreditam, seu Carlos, no Deus Criador, que criou todas as coisas e tudo bem. Mas quando parte para a prática de crer e de seguir, de obedecer, de servir, aí é diferente. As pessoas às vezes renegam, as pessoas de não acreditar querem, mesmo, né? Justamente. Por isso é que nós vemos hoje que o secularismo, o ateísmo e tantas coisas, elas têm sufocado as pessoas, e as pessoas têm se afastado de Deus e não estão muito preocupados com a vida espiritual, não. Essa é a verdade. O que você acha do budismo? Então, é uma religião oriental, né, que está do outro lado do mundo, no Oriente. E o que acontece? Ela se expandiu e hoje ela se encontra praticamente em todos os lugares. O Brasil, mesmo em quantidade, é pequeno ainda o número no Brasil, mas mesmo assim já há uma influência muito grande aqui no Brasil do budismo. Eles, é tido como seita, não? Como é? O budismo é uma religião, só que uma religião oriental, ele é diferente. Bom, vamos seguir na nossa tradicional. E já nós aqui somos o quê? O cristianismo. Cristianismo. E aqui no nosso país, no nosso hemisfério, nós vemos o cristianismo, os evangélicos e os católicos. Isso. E o catolicismo também, ele está dentro do cristianismo, ele faz parte do cristianismo. Então, nós, quando eu me refiro, nós é a igreja evangélica e a igreja católica. Mas os Católica, a igreja católica também, ela tem uma história... Isso. Mas geralmente as pessoas falam mais do cristianismo referindo-se às igrejas evangélicas. Né? E o Brasil é o país de mais cristão do mundo, quando se engloba essas duas partes. Porque assim, a igreja evangélica em si, ela cresceu muito. Sim, o IBGE, por exemplo, no ano 2022, o último censo, mostra um salto gigantesco na questão dos evangélicos no Brasil, que chega até mostrar um número alarmante, mas eu até creio que a maioria daqueles que se disseram cristão, no momento, não falaram, ao meu ver, que era assim da denominação evangélica. Por quê? Por que eu digo isso? Se no IBGE relata lá 42%, mas você pega o Brasil com aproximadamente 91% de católicos, então não tem como ser 42% de evangélicos. Você entendeu aí como não tem como bater a conta? Não tem. Agora, 93, quando eu falo 93, aí eles também englobam as duas, tanto o evangélico quanto como o catolicismo. católico. Mas nessa aí sim, mas dizer que tem 42% protestante e os demais católicos e outras denominações, aí não tem como, porque o catolicismo está muito à frente, é muito mais do que isso. A igreja batista, ela é antiga, né, também? Sim, a igreja batista, ela completou agora 147 anos no Brasil. Né? Só no Brasil, para o senhor ter uma ideia. E a igreja batista, ela é uma igreja histórica e ela inicia justamente através de uma perseguição. Ela, desde a época de Jesus, que há pessoas que criam em Jesus e que seguiram com essas mesmas crenças, mas a igreja batista não tinha esse nome. Mesmo que existiam as pessoas que tinham esses mesmos critérios, mesmas crenças, mas a igreja não tinha esse nome, porque não tinha nome. Mas para uma forma de formalizar, de conseguir fazer tudo quanto a sociedade exige, né, de corretos colocar e tal. Um nome que é para então, as pessoas seguir esse aquilo. nome, ele foi um nome dado pelos inimigos
daqueles irmãos. Não foi um nome que as pessoas escolheram, ah, vamos escolher o nome Igreja Batista. Não, pelo contrário. As pessoas perseguiam os cristãos na Inglaterra, em 1500, 1400 para 1500. Esses irmãos fugiram para a Holanda, que era um país aberto, e lá foi fundada a primeira Igreja Batista, em 1509, na Holanda. 1509? 1509. Depois, em 1511, é que eles regressam, então, para a Inglaterra, mas a primeira Igreja Batista foi em 1509. E esse nome pejorativo que existia na época. Por que Batista? A palavra Batista vem de batizar. Então, como as pessoas acreditavam no Evangelho, chegavam ao Evangelho, aqueles irmãos diziam, vocês precisam ser batizados. Então, quando eles iam e batizavam por imersão, as pessoas da sociedade não aceitavam isso. Por isso começaram a chamá-los de rebatizadores. E aí veio os anabatistas, rebatizadores. Então, esse nome foi dado de uma forma não aceitável, um pejorativo mesmo. E quando eles foram escolher, o nome era tão forte que disseram, não, nós não temos outro nome a não ser batistas. Batista. Que já estavam, que significa isso, que eles batizavam as pessoas e eles eram mal vistos por isso. Porque batizavam por imersão, mergulhava toda a pessoa. Eles diziam, não, a pessoa já foi batizada, não precisa ser batizada. E daí surgiu o nome da Igreja Batista. Que eu lembro de vez em quando eu assisto o filme da como é que é? Da Reforma, ali de Martinho Lutero. Não, como é que é? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, Paixão né? de Cristo. Aí eu lembro acho que era quem batizou Jesus foi o João Batista, né? Que aí o João Batista batizou Jesus, né? Isso. Porque João Batista era primo de Jesus e veio com uma missão de pregar a palavra antes de Jesus, preparando o caminho para a chegada do Messias, ou seja, do Salvador. Que ele falava que o que vinha antes era mais forte do que ele. Ele dizia, olha, vem um aí depois de mim, que esse é quem vocês têm que seguir. Então, seu Carlos, a nossa missão como cristãos aqui nessa cidade, tanto o senhor como eu, os demais, nós não podemos falhar na nossa missão, que é de não somente anunciar, mas viver, mostrar Jesus através das nossas vidas, das nossas ações, aquilo que Jesus é, mas através daquilo que eu faço, das minhas obras. Das nossas ações, né? Justamente, porque as pessoas não veem a nossa fé. Não tem como ela ver a fé. Ela vê o quê? As obras, as ações. O que a gente faz. Exato. Você é uma pessoa que compra e paga. Você é uma pessoa que fala a verdade. Uma pessoa honesta, de caráter. Uma pessoa que cumpre realmente com as suas responsabilidades. Então, essa é a diferença. Então, o cristão verdadeiro é esse. Porque tem muitos... É honestidade, né? Se você compra e você não paga, se você sai defamando os outros por aí, então isso aí não é de Deus, né? Não é de Deus de forma alguma. E a Igreja Batista aqui em Jucurutu, ela chegou tardiamente, mas graças a Deus já temos 26 anos nessa cidade. Tem tudo isso? A Igreja Batista já tem 26 anos. E é uma igreja pequena. A maioria das pessoas aqui talvez não sabem por nome, mas sempre passam em frente ao templo, né? Porque é na rua principal de Jucurutu, no bairro Santa Isabel, ali naquela esquina que vai ali para o cemitério. Então, praticamente todos os jucurutuenses já passaram ali. Naquele local. Então, assim, a gente funciona ali todas quartas e todos domingos às 19 horas. E as pessoas que queiram estar ali conosco estão convidadas. Uma sobrinha minha que recentemente aí, ela está seguindo lá, Niele. Sim, ela é sua sobrinha? Sabia não, justamente, está conosco, graças a Deus. A Niele. Bem. A mãe dela, meu Deus do céu, está precisando muito de oração, só por Deus. Verdade. Eu não sei, eu fico me perguntando assim, por que ela está naquelas condições? Uma pessoa que era forte, saudável, e você olha para ela assim, é como se fosse uma ruma de osso em cima da cama.
Isso mostra, seu Carlos, o quê? A fragilidade humana. A Bíblia vai falar sobre a grandeza de Deus e a fragilidade do homem, ou humano, mostrando que Deus é todo-poderoso, forte, e que o homem, no seu maior esplendor que ele possa ter e viver, mas diante de Deus ele é pó. Gênesis vai dizer o quê? Que Deus formou o homem, criou o homem do pó da terra, e por isso ele voltará. Por isso que sempre nas ministrações eu falo sobre isso. Gente, ninguém queira ser melhor ou maior do que ninguém, porque todos nós somos pó. A diferença é que uns têm uma condição financeira melhor, ou uma acadêmica melhor, mas resumindo, todos nós somos criaturas do mesmo Criador. Porque assim, tem aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo, tem a sua fortuna, mas é humilde. Mas já tem outros que não. Tem outros que gostam de espisionar, é como se fosse um carrasco ali, escravizar mesmo. Verdade. Então, é muito triste a gente ver, às vezes, pessoas dessa forma, porque eu acredito que passa na mente dessas pessoas que elas acham que sempre vai ser assim a vida delas, tanto nessa vida quanto na eternidade. E aí nós vemos uma história na Bíblia, em Lucas, que mostra a história de Lázaro e o rico. É o fazendeiro lá? É o rico que tinha tudo, e Lázaro mendigava o pão que caía da mesa do rico. Era um homem enfermo, coberto de chagas, todo o seu corpo. Eu lembro dessa história. Pois é, mas o rico achava que ele sempre teria aquela vida. O meu irmão ele era evangélico, mas ele contava essa história assim. Eu gostava, às vezes, quando eu ia lá na casa dele, eu gostava de ouvir que ele contava assim com fervor. É uma história que mexe muito, né? Ele contava assim com fervor dessa história que até hoje fica na minha memória, né? A pessoa lembra. Pois é, por quê? Porque as pessoas pensam que a vida é só aqui. Aí não se preparam para a eternidade, para o futuro. A vida aqui é curta, a Bíblia diz que é breve. É como um vento que passa, um fogo que acende e apaga, como uma vela. É como uma flor que está bela e de repente murcha. Então a vida é assim, ela é passageira. Por isso que as pessoas, um dia, mais ou menos há um ano, uma pessoa me fez uma pergunta em relação ao tempo da vida na terra, porque a Bíblia narra no início, lá em Gênesis, que viviam 800 anos, 700, aí por que isso? Aí de repente passa para 120, aí quando chega no livro dos Salmos, a Bíblia diz que a vida do homem é 70 anos, quando passa disso é enfado, é canseira. Então 70 anos, 80 anos, 90 anos, hoje é muito rápido para se passar, é muito rápido. Quando você chega a 45 anos, se você projetar 90 anos, você está no meio. E aí pronto, você diz, vai ficar desesperado porque eu vou morrer? Não. Se você está preparado, se você sabe para onde você vai, se você sabe que a eternidade lhe aguarda, que Jesus está nos céus esperando todos aqueles que nele crê, a pessoa não vai ficar em desespero, não. Vai entender assim, eu vim a este mundo, aqui é uma passagem, vou construir o meu legado, a minha história, vou abençoar vidas até o dia que Jesus vier. A gente sabe que é uma passagem, só não sabe quando. Porque se a gente soubesse quando, era pior, né? Justamente. Pior seria, porque a ansiedade é tão grande da vida das pessoas, até mesmo para coisas boas, imagina para coisas ruins. Pois é, né? Aí ia acontecer misérias no mundo, porque Deus foi bem sábio nisso daí, né? Ele não deixou, ele não deu a data. Ele deu o livro, né? Deu a data lá em cima, lá, né? A data de você nascer, e o livro está lá em cima, lá. Quando chegou a hora, ele te chama. Ele chama. Às vezes as pessoas ficam, porque Deus fez isso, tinha uma criança, tinha não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas porque assim, você pode tropeçar nesse tapete aqui
e do nada você bater com a cabeça e morrer. Sim. Porque chegou a hora, né? Agora, Verdade. às vezes, que nem eu estava, esses dias eu estava ouvindo um acidente aí, lá em São Paulo, caiu um carro de cima de um viaduto com mais de 10 metros, 3 pessoas morreram e uma se salvou. Aí falaram, foi milagre. Milagre, porque geralmente não escapa, Só né? teve uns arranhão, os outros tudo morreram. E essa menina se salvou. Sobreviveu. Graças a Deus que O ela carro ainda espatifou tudo, todos os colegas morreram, e só ela se salvou. sobreviveu, né? Olha aí. Pois então assim, a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, seu Carlos, ela traz o benefício para as nossas vidas. Se o ser humano entendesse o quão é importante a palavra de Deus em sua vida, ele não deixaria de ouvir ou de ler a palavra. Porque Com os certeza. benefícios são para a sua vida física, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, conjugal, familiar, social, para tudo. Então a Bíblia é um livro histórico, mas é um livro vivo, que a cada vez que nós a lemos, nós somos abençoados, alimentados. E o que mais falta às vezes na vida das pessoas é a palavra, é essa busca pelo espiritual. É. Porque o espiritual, ele não vai ser encontrado na farmácia, numa academia, em um jogo. Não, é espiritual, é espiritual. É a leitura da palavra, é a oração, é o jejum, a comunhão com os irmãos. É essa fé mútua onde você vai se fortalecendo, você vai crescendo, você vai desenvolvendo. É por isso da importância das pessoas buscarem ouvir a palavra de Deus. O Padre Carlos sempre fala, a gente tem que estar preparado, a gente tem que orar, a gente tem que estar sempre preparado, porque quando Jesus vier... E aí, como estás? Como você está aí? Esse é o dilema, esse é o detalhe. É. Às vezes as pessoas acham que isso é brincadeira, e não é. É, Você vai executar algo, você precisa se preparar para fazer aquilo. é. Aí você, mas como é que eu me preparo para a morte? Preparar para a morte É a vida inteira, né? exatamente quando você acredita que Jesus Cristo veio para lhe salvar. Porque a gente sabe que a gente vai morrer, só que a gente tem que se preparar todos os dias para que isso aconteça. Né? Porque a gente nunca está preparado. Então, a questão da morte, ninguém quer, na verdade. Ninguém morrer. quer morrer. E aquele velho ditado, e sabe que vai morrer. Sabe Por que vai que morrer. isso, né? Porque nós ainda não chegamos lá. Quando nós chegarmos lá, pelo que a palavra diz, nós iremos dizer assim, olha, aqui é 1000 vezes melhor do que lá. Porque nós não temos a dimensão ainda. Da eternidade, do É. céu. Nós não Por temos a isso. dimensão. Nós estamos muito apegados às coisas, Os materiais. aos projetos humanos, É. aquilo que eu gosto. E lá no céu não, porque aqui é imperfeito, lá é perfeito. É. Onde o sol aqui queima, racha, danifica muitas vezes, no céu não há sol. Porque não precisa, porque é o próprio Deus que ilumina, que brilha. Quando Não você- há chuva, porque Jesus é a água da vida. Então não há calor, não há frio, tudo é perfeito. Aí está a diferença. É. Quando você está num lugar que você não gosta, e chega num lugar que você gosta, estava ali muitas pessoas murmurando e falando, e um ambiente pesado, ruim, você chega num lugar agradável, sorridente, você sente, que Todo coisa boa. Todo mundo sorrindo, né? Aí você está Todo mundo alegre. doideira toda para um lado, para outro, e aquela coisa, mas está gostando. Mas quando chegar no céu, quer dizer, tudo perfeito, aqui é o lugar. Pois é, aqui é o céu, né? Aqui É nós o estamos céu. no céu. Então, A diferença? a gente realmente não tem a dimensão das coisas de Deus, né? Porque se nós tivéssemos a dimensão das coisas de Deus, a gente realmente tinha outras atitudes. Acalmaria mais o coração. É. Eu tenho fé em Deus, mas eu não tenho a dimensão. A Bíblia diz aquilo que olhos não viram,
ouvido não ouviram e ainda não penetrou no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que nele criam. Imagina aí quantas maravilhas são que a gente não consegue hoje imaginar de quão belo é. Pois é. A gente precisa, na realidade, a gente precisa ter mais fé, né? Acreditar mais. Porque a gente acredita, mas às vezes, a gente não tem aquela dimensão, aquela coisa que realmente, quando eu morrer eu vou para o céu, sei lá. Nós não temos essa dimensão. Pois é, e essa certeza aí, seu Carlos, a Bíblia vai falar em João 5,24, Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo que quem crê nele e quem segue a ele, arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, Jesus o perdoou e escreveu o seu nome no livro da vida. Esse está com o nome no livro da vida pertencente ao Cordeiro. Ou seja, a pessoa ela tem a certeza da salvação não pelos seus atos, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque às vezes a gente ouve muitas histórias, né? Que a pessoa fala, eu não tenho pecado porque eu faço bem, eu faço bem para as pessoas, eu sou bom, eu nunca roubei, nunca matei, isso e aquilo. E aí, às vezes, por isso, as pessoas acham que pode se salvar, mas às vezes não é por aí, né? Não. A salvação não é por obras humanas, não é por mérito humano, por nada que nós possamos fazer. A salvação foi paga totalmente por Jesus Cristo. É só por Ele. Porque uma pessoa pode matar, roubar, fazer muita coisa errada. E ela se arrepender e se converter ao Senhor. E Ele perdoa tudo aquilo. E alguém que nunca matou, nunca roubou, mas nunca arrependeu, nunca se entregou ao Senhor Jesus. E essa pessoa não ter a salvação. Porque na hora que ele estava lá na cruz, lá com o bandido lá, ele falou, Senhor, o senhor não fez nada para estar aqui. Quando o senhor chegar lá, lembra-se de mim, né? Aí Jesus falou, você está no paraíso junto comigo, não foi? Isso, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo, olha, você arrependeu dos seus males, você está invocando o meu nome, está suplicando por salvação. Então Jesus salvou aquele homem naquele momento. Agora já o outro que estava lá do lado, ele continuou incrédulo. Então isso a Bíblia chama de escolhas. O homem até na hora da morte ainda pode escolher. Um escolheu o caminho da incredulidade e o outro escolheu o caminho da fé, da confiança, da confissão, da rendição. Se rendeu ao Senhor Jesus, se converteu ao Senhor Jesus. E o outro continuou com o coração fechado, incrédulo, duro e, pelo contrário, blasfemando do nome de Jesus. Agora ali naquela hora lá do que o Herodes falou, né? Eu lavo as mãos, né? Porque Barrabá ou Jesus? Aí a multidão toda, Barrabá, solta o Barrabá e prende Jesus. Justamente. Pilatos chega em um momento que ele diz, olha, Jesus não fez nada de errado, como eu vou prender esse homem? Mas aí onde nós vemos na Bíblia, o plano de Deus, ele é perfeito. E a Bíblia diz que Jesus iria passar por tudo aquilo, então ninguém iria impedir. Mesmo que Pilatos dissesse, Jesus não fez nada, eu vou soltá-lo, mas já era o plano de já Deus, era o plano de Jesus Deus, né? passar por aqui. Que ele ia ressuscitar no terceiro dia, né? Isso, então Jesus passou para cumprir a palavra de Deus. Que aí teve uma parte lá que o Pedro, ele falou para o Pedro que ele ia negar ele 3 vezes. E o Pedro falou que não, e o Pedro negou, né? Foi, Jesus, ele deixou claro que ele iria ser traído e abandonado. E Pedro foi o primeiro a se levantar e dizer, todos aí podem fazer isso, eu não. Jesus deixa claro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Da forma como Jesus falou,
aconteceu. Já Pedro... Já o Judas foi o mais traíra, né? Agora, a questão de Pedro, que a gente vê que é diferente de Judas, É. é que Pedro, ele arrependeu-se Ele do arrependeu-se. seu pecado. É. E quando Jesus está aparecendo a eles depois da ressurreição, Pedro confessa o pecado a Jesus. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta 3 vezes. É claro Aí que eu Pedro te amo. diz o quê? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, na última vez, Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro ali foi restaurado. Isso mostra, São Carlos e os demais, que o ser humano, ele erra, ele é pecador, ele falha. O que o ser humano não pode fazer é continuar no erro, é estagnar, é ficar, é não arrepender-se. Mas Pedro mostra o quê? Que ele arrependeu, não negou que errou, mas Pedro arrependeu do seu erro, do seu pecado e continuou servindo a Jesus e tornou-se aí na figura que todos nós temos ouvido e que a Bíblia relata, o grande apóstolo Pedro. E já Judas, como o senhor mencionou, não. Judas, a Bíblia diz lá no livro dos Salmos que haveria o filho da perdição, aquele que iria se levantar contra Jesus e iria traí-lo. A Bíblia não mostra ali que seria Judas especificamente, seria um. E foi Judas. Que aí na hora lá que ele ressuscitou-se, que ele se juntou-se lá, que aí o Judas foi o único que não acreditou, né? Falou que só acreditava se ele se pegasse se visse. Nesse caso aí foi Tomé, o apóstolo Tomé. Tomé. E Judas já tinha passado pelo momento que ele traiu Jesus. Aí foi o Tomé. E quando ele viu que Jesus tinha sido condenado, ele foi e suicidou-se. Judas cometeu suicídio. Aí foi o Tomé que falou que só acreditava, aí ele falou... Se visse as mãos do Senhor Jesus. Ele falou, felizes aqueles que acreditam naquilo que não vê, né? Que não viram e creram. Então, é uns negócios bem... Agora, assim, sobre aquela também transformação dos peixes, né? Ali também foi a multiplicação dos pães e peixes é um milagre extraordinário. Ontem à noite eu estava até falando no culto, na hora da mensagem, falei um pouco sobre milagres, citei esse milagre, falando sobre qual seria o maior milagre da Bíblia. E nós vimos que o maior milagre é o milagre da vida. Não existe um milagre maior do que esse. Desde o início, quando Deus cria todas as coisas, haja luz, haja isso, aí quando ele vai criar o homem, ele sopra, ele dá a vida. Cria os animais, ninguém consegue criar a vida. Você pode pegar um jarro de flores, uma planta artificial, mas o homem não faz uma árvore, uma planta, uma flor viva e reproduza. Só Deus. Então, o maior milagre é o milagre da vida, é eu estar aqui, é nós estarmos aqui, é Deus curando, é Deus fazendo, é Deus abençoando. Isso é algo sobrenatural. Então, naquele momento da multiplicação dos pães e peixes, Jesus está cuidando do povo, porque era 3 dias que o povo ali estavam, e 3 dias o povo estava fraco. Os apóstolos pedem para Jesus despedir o povo, à tardezinha não tinha como eles comerem, se alimentarem, os lugares distantes. Mais aproximadamente 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Jesus disse, não vamos despedir o povo assim. De repente aparece um garoto com 5 pães, 2 peixinhos, e ali Jesus ora e faz o milagre acontecer. Agora aquele do vinho também, né? Foi Se ali é um milagre, onde a Bíblia vai narrar lá em João 2, onde Jesus foi convidado para um casamento e acabou o vinho ali, né? No casamento. Eu até brinco dizendo o seguinte, que o problema no casamento começou já desde a festa. Imagina aí, o casamento já com problema desde a festa. Mas também não termina no problema, eu digo, Jesus é a solução para os problemas da nossa vida, do nosso casamento. Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Porque ali ele foi servido para o cara, acho que o mais chato que tinha lá, né? Não, vamos servir para esse daí, né? A Bíblia chama de
de mestre-sala, mas hoje é aquele, seria o responsável pela festa, aquele que provava, era aquele que dizia se era bom ou não. Aí ele falou, de onde que foi esse vinho? Isso aqui é diferente. O que Jesus faz é bem feito, é perfeito, é bom. Por isso que é importante a gente seguir a Jesus. Então quem segue a Jesus não se arrepende. Quem serve a Jesus não se arrepende. Pelo contrário, ele agradece, tem uma vida de gratidão, tem uma vida onde reconhece que Deus está agindo nele e por meio dele. Ninguém perde por seguir a Jesus, ninguém perde por servir a ele. Pelo contrário, é abençoado cada dia mais. Tem aquela parte que eles estão, que os pescadores, é o Pedro, não lembro, os discípulos ali. Aí Jesus vem, né, sobre a água, aí eles falam que é alma, é fantasma, e aí depois eles tentam fazer igual Jesus, mas cai, né? Homens de pouca fé. Quando Jesus anda sobre as águas, né? Né? Registrado lá em Mateus, pois é, Jesus diz para eles, olha, atravessam aí o lago, depois eu vou. Aí mais tarde Jesus, eu vou ter com eles, mas vai andando por cima da água. E é isso, é um fantasma? Jesus, não, sou eu. Aí Pedro disse, se é o Senhor, manda que eu vá. Então venha. E Pedro realmente andou sobre as águas, mas disse que em um certo momento ele começou a olhar para as ondas, para tudo aquilo que estava ao seu redor, né? Teve medo. E quando ele tem medo, ele começa a afundar e pede socorro ao Senhor Jesus. Aí Jesus diz o quê? E a tua fé, Pedro? Cadê a tua fé? Estendeu a mão e salvou. Então isso mostra que quando nós estamos firmes em Jesus, aconteça o que acontecer em nossa vida, Ele estará sempre nos guiando, nos protegendo e nos guardando, e nós não iremos naufragar em nossa vida. Naquela parte que tem da viúva com o azeite, né? História belíssima, onde o azeite nunca acabou e a farinha nunca acabou também, né? Que foi na época do profeta Elias, uma época difícil ali no povo de Israel. E Elias estava fugindo para não morrer, porque o rei Acabe queria matá-lo. E vai para essa casa e a mulher diz, olha, nós vamos morrer, não tenho como lhe acudir, não tenho como fazer comida para você, não tenho como fazer muita coisa não. E Elias diz o quê? Faça um bolo para mim e depois façam para você e seu filho. O azeite nunca irá acabar, nem tampouco a farinha. E até Deus mandar a chuva, tudo que eles precisavam, nunca acabou, nem a farinha e nem o azeite. Isso mostra a provisão de Deus em nossas vidas. Por isso que Jesus vai falar em Mateus 6 sobre a ansiedade do ser humano, sobre as coisas do dia a dia. Eles não andem ansiosos pela comida, nem pela bebida, nem pelas vestes, nem pelo calçado, porque Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. E Ele vai suprir cada uma dessas necessidades. Ele vai ver as necessidades de cada um. Justamente. Qual que é a história do rei que... Qual que era o rei, meu Deus do céu? Que ele previu lá os anos de seca, que era 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Essa história aconteceu no Egito, né? Na verdade, esse sonho do rei Faraó. O rei Faraó. Naquela época, o Egito era quem dominava o mundo. E aí o governador era o governador, no momento, ainda não era José. Foi o José depois, ele né? Ele estava preso, né? Então, o Faraó tem esse sonho e fica, como dizemos aqui, encucado, o que seria aquilo. E de repente um homem que já tinha sido beneficiado por José, diz, olha, quando eu estava preso por fazer coisas erradas no teu reino, teve um rapaz lá hebreu que interpretou o meu sonho e o do padeiro. E aconteceu como ele fez, e mandou chamá-lo. E aí ele contou o sonho, né, os sonhos para José, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as magras engoliam as gordas, eram 7 espigas
cheias, graúdas, bonitas, e 7 espigas mirradas, feias, sem nada, mas as mirradas engoliram as cheias. O que significa isso? Então José foi e explicou tudo aquilo. 7 anos de fartura, que vocês terão tudo, mas depois virão 7 anos de fome, que a fome será tão grande que vocês não nem irão lembrar da fartura que vocês tiveram. E ele diz, agora eu dou um conselho, nos 7 anos de fartura, junte ao máximo aquilo que vocês não irão consumir e guarde para os 7 anos de fome. Então, o faraó escuta isso, acolhe com carinho e diz, nós iremos fazer isso. E ele diz, e eu vou escolher você para ser o responsável. Então, José passa a ser o governador do Egito, o primeiro depois de faraó. E aconteceu como José havia interpretado aquilo. E agora as histórias dos irmãos dele que escravizaram ele, né? Sim, José ele passou por momentos delicados, né? José, a Bíblia vai falar lá no início da história dele que ele era o filho, digamos assim, preferido do pai. E era isso que irritava os outros irmãos, né? Isso, os filhos de Jacó. E por isso eles tramaram contra José, queriam matá-lo a princípio, mas depois dois dos seus irmãos desviaram esse plano dos demais e disseram, não, se a gente matar, é pior, vamos vender. E aí, vende para os ismaelitas, e os ismaelitas vendem para Potifar no Egito, que torna o senhor de José. Então, uma história, um início bem traumático, mas que termina de uma forma grandiosa. Por quê? Porque lá em Gênesis 50, quando o pai de José morre, os irmãos de José agora ficam em pânico. E agora, o que vai acontecer conosco? O que José vai fazer conosco? José manda chamá-los e diz, se aquietem, fiquem calmos, tranquilos, eu não vou fazer nada com vocês, eu não estou no lugar de Deus, eu quero dizer para vocês que vocês estão perdoados por tudo aquilo que vocês fizeram. Vocês intentaram mal, mas Deus reverteu aquele mal em bem, e hoje eu estou aqui cuidando de vocês. Isso mostra o poder do perdão. Uma pessoa que tem Jesus em sua vida, que tem a palavra de Deus na sua vida, ela consegue perdoar, não porque ela é boa, mas por causa da palavra de Deus que está na sua vida, o Espírito Santo que nele habita, e Deus que age e opera poderosamente na sua vida. Pois é, depois os irmãos veio, né, e ele acolheu todo mundo. Acolheu, fez o melhor possível por aqueles homens. Forneceu alimentos, né? Isso é uma coisa assim. Tudo que eles precisaram, José prontamente ajudou. É uma história muito bonita na Bíblia. A história de José realmente é muito linda e seria bom todas as pessoas ouvirem ou ler para ver o que Deus faz, tanto com aquele que é injustiçado e também com aqueles que causam injustiça, que Deus dá oportunidade para elas arrependerem dos seus males. Se redimir, né? Justamente. Porque assim, nós temos um Deus poderoso, mas a gente precisa também saber o que nós, aquilo que a gente faz de bom, que pode vir para nós, e aquilo que a gente faz de ruim, que pode voltar para nós, né? Sim, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele irá colher. E tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar isso. Olha, plantem coisas boas, para vocês colherem coisas boas. Sementes boas, né? Quer dizer... Exatamente. É o amor, é a paz, é a solidariedade, é a amizade, é a gentileza, é o perdão, é o amor, então é a empatia. É isso que nós temos que fazer, porque às vezes nós vemos pessoas tão arrogantes, tão prepotentes, sem nenhuma necessidade. Com certeza. Sem nada a ganhar com isso. Porque Deus, Ele se sacrificou por nós, né? Ele deu a vida por nós, Jesus. Justamente. Deus deu o Filho
esse filho, ele deu a vida por nós. Quer dizer, ele viveu como humano, né? E depois ele mostrou uma forma completamente diferente, né, da humanidade que é a humanidade que somos nós, né? Quer dizer, Jesus ele via além. Isso. Quando nós falamos desse assunto de Jesus, eu até já falei algumas vezes no culto a seguinte pergunta, baseado nos textos referentes a Jesus. Jesus, por que insistimos tanto nesse nome? A pergunta foi essa. Jesus, por que insistimos tanto nesse nome? E aí a Bíblia vai mostrar por que nós insistimos no nome de Jesus. Às vezes as pessoas dizem, você sai para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, para abençoar, para orar. Mas algumas pessoas às vezes não gostam, aborrecem. Esse povo é direto, é fazendo isso e tal. E aí eu fiz essa pergunta, por que, com os irmãos, por que nós insistimos tanto no nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Não há nenhum nome que possa salvar o homem, a não ser o nome de Jesus. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Então, nós iremos insistir, continuar, persistir, anunciando Jesus, anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Aí o padre Carlos fala, sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Quem somos nós sem Jesus? Nada. Então, nada além de Jesus. Por isso a importância do ser humano entender que ele pode ter tudo aqui nesta vida, mas se ele não tiver Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, ele é simplesmente um ser mortal. Porque assim, nós temos nós temos um dom, cada um de nós temos um dom. Mas esse dom é dado por Deus, né? Se ele não alimentar os nossos sonhos, a gente vai vegetar, porque se nós não acreditar que Deus existe, que nem eu tenho o enteado lá, fica 24 horas trancado dentro de um quarto, não sai, não vê a luz do sol, diz que não acredita em Deus, e é bruto pra caramba, é como se a mãe, é como se os valores invertessem, ele fosse a filha, como se ele fosse o pai da mãe. Os valores é totalmente invertido. Ele trata ela como se fosse um pai, mas aquele pai do tempo das cavernas. Ele fala e ela tem que obedecer, porque ele já pegou o ponto fraco dela. Então, ela não domina, ela tem medo dele, das reações dele. Então é uma questão difícil, né? Infelizmente acontece. Mas o que a Bíblia narra sobre isso é o quê? Que os filhos devem amar os seus pais e honrar. E quando se fala de honrar, é um mandamento da palavra de Deus. Ele não honra. Honrai pai e mãe. Então nós sempre pregamos isso para os nossos jovens na igreja, para as nossas crianças, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo, de honrar ao pai e à mãe, porque isso sim é um mandamento com promessa, onde Deus promete que irá aumentar os nossos dias de vida. Então, seu Carlos, falar sobre Jesus é algo tão extenso que, se a gente fosse falar só sobre Jesus, nós teríamos muito assunto aqui. Falar desde a sua pré-existência, falar da sua vinda a este mundo, da sua morte, quem é Jesus. Então, nós temos muito assunto para falar sobre Jesus. Por quê? Porque o que mais um ser humano precisa e necessita é de Jesus. Porque as demais coisas se correm atrás. Com certeza. Eu vou mostrar um louvor para você, Rei dos Reis. Douglas, coloca aí, Rei dos Reis.
Vamos falar sobre o nascimento do menino Jesus. Ele nasceu em Belém, em uma manjedoura. Maria recebeu do anjo Gabriel a notícia maravilhosa que ela seria mãe do Rei dos Reis. Jesus, Rei dos Reis, a salvar a humanidade. Jesus, Rei dos Reis, pra pregar toda a verdade. Ele deu a vida por nós, nos mostrando o caminho. Depois de conhecer o Rei, eu não ando mais sozinho. Ele veio pra buscar todos os perigos, cura cego, desvalido, e a todos que a Ele buscar. Jesus Cristo é o mesmo, hoje e sempre. Se entregue a Ele agora, pra tua vida Ele salvar. Jesus, Rei dos Reis, pra salvar a humanidade. Jesus, Rei dos Reis, pra pregar toda a verdade. Ele deu a vida por nós, nos mostrando um caminho. Depois de conhecer o Rei, eu não ando mais sozinho. Vamos falar sobre o nascimento do menino Jesus. Ele nasceu em Belém, em uma manjedoura. Maria recebeu do anjo Gabriel a notícia maravilhosa que ela seria mãe do Rei dos Reis. Jesus, Rei dos Reis, a salvar a humanidade. Jesus, Rei dos Reis, pra pregar toda a verdade. Ele deu a vida por nós, nos mostrando o caminho. Depois de conhecer o Rei, eu não ando mais sozinho. Ele veio pra buscar todos os perigos, cura cego, desvalido, e a todos que a Ele buscar. Jesus Cristo é o mesmo, hoje e sempre. Se entregue a Ele agora, pra tua vida Ele salvar. Jesus, Rei dos Reis, pra salvar a humanidade. Jesus, Rei dos Reis, pra pregar toda a verdade. Ele deu a vida por nós, nos mostrando um caminho. Depois de conhecer o Rei, eu não ando mais sozinho. Então essa letra fala um pouco da história Jesus, né? de Jesus. E já estamos próximo ao Natal, né, seu Carlos? Já estamos próximo ao Natal. Próximo do mês de dezembro, daqui a 2 semanas o pessoal já vai estar nas suas confraternizações e justamente lembrando do Natal. Isso. O que é que a igreja evangélica ela pensa de Maria? Veja bem, quando nós lemos na Bíblia, em Lucas, diz que, como foi bem cantado agora, que o anjo Gabriel aparece a quem? A uma jovem por nome Maria. Maria tinha aproximadamente ali 17 anos. Era bem jovem. E estava noiva com um homem chamado José, e que aproximadamente ali, a Bíblia não diz a idade dele, mas os historiadores, os estudiosos acreditam que ele já era um homem bem maduro, até mesmo de entre 50 a 60 anos de idade. Então já era bem maduro e Maria bem jovem. E quando o anjo diz que ela vai ter um filho, e ela diz, como assim? Se eu não tenho relação com homem algum. Ele diz o quê? Você terá um filho e você
e vai ser através do poder do Espírito Santo de Deus. Será uma concepção espiritual, um milagre. Então Maria tem Jesus dessa forma. E depois ela teve outros filhos com José, né? Mas trazendo para aqui para a pergunta que o senhor fez. Então Maria, ela quando está grávida, ela vai visitar a sua prima Isabel, que estava grávida, que é João Batista, que é o filho de Isabel, que é primo de Jesus. Ele nasce e depois começa ali o ministério, pregando o evangelho, dizendo que Jesus viria após ele, e Jesus realmente veio após João Batista. Mas o que nós temos que ver é que lá em Lucas 1, Maria vai dizer, e Isabel também vai dizer, que Isabel diz para Maria, a mãe do meu Senhor, e Maria depois canta ao Senhor, que ela diz que a sua alma se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria está dizendo, eu também sou salva por Jesus Cristo. Então Maria foi uma mulher escolhida por Deus para ter Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Mas até ela também precisou de Jesus para perdoar os seus pecados e lhe dar a salvação, a vida eterna. Por isso é que nós entendemos que o papel de Maria é fundamental, porque ela é a mãe de Jesus. Mas em lugar nenhum da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus, ela é mediadora, intercessora, ou ela é salvadora. Não. A Bíblia diz que ela era uma mulher crente, obediente a Deus, e colocou a sua vida em risco. Por que colocou a vida em risco? Porque naquela época, quando uma jovem judia aparecia grávida, a pena de morte era uma só, era apedrejada. Os pais colocavam ela fora da cidade, e os pais seriam os primeiros a lançar pedra sobre ela, e toda a cidade assim jogava uma pedra, e ela ficava morta embaixo daquele montão de pedras. Ela não se intimidou, sabendo que a lei era dessa forma, mas ela acreditou na palavra do anjo. Então Maria, seu Carlos, ela é a mãe de Jesus, foi uma crente realmente fiel ao Senhor, uma mulher que buscou o Senhor, que orou ao Senhor, acreditou na palavra. Mas Maria, ela nunca vai na Bíblia dizer que ela quer tomar o lugar de Jesus. Tanto é que quando o Senhor me pergunta que Jesus transforma água em vinho, quem chega para falar para Jesus o problema que há no casamento é Maria. Ela diz, olha, eles não têm vinho, o vinho acabou. Qual é a resposta de Jesus? Mulher, não tenho nada contigo. Jesus não foi desligante, Jesus não foi arrogante, não. Ele está dizendo assim, olha, a minha hora vai chegar. Ainda não chegou. Não é através da sua palavra, não é através do que você quer ou diz que eu venha fazer. É na hora que o Pai autorizar, falar. Então, Maria, ela não é mediadora, não é corredentora, não é intercessora. Maria é a mãe de Jesus, que teve um papel importante na vida do Salvador. Vamos mais um aqui, não endureça o seu coração. Semear o amor, foi assim que
seus filhos queridos, e Ele nos criou com amor. Não apontemos o dedo para julgar nosso irmão, pois se buscarmos a Deus, Ele nos dá sempre o perdão. Seus filhos queridos, e Ele nos criou com amor. Não apontemos o dedo para julgar nosso irmão, pois se buscarmos a Deus, Ele nos dá sempre o perdão. Obrigado. O que achou dessa letra? Maravilhosa, né? Que parabéns pela composição, pela dedicação. Eu tô montando um CD gospel, acho que já tem umas 8 ou 9 músicas. E eu tô tentando, vou ver se eu gravo mais umas 2 ou 3, que é para mim montar um CD. E assim, eu tinha esse projeto e estava na gaveta fazia um tempo, né? E eu falei, meu Deus, me dá força aí. E aí, de repente, eu comecei e as coisas foram acontecendo e eu já tenho quase um CD pronto. Maravilha. É importante mesmo você fazer isso, porque é bom colocar nas plataformas digitais. É bom que até aqui mesmo em Jucurutu já faz esse serviço, né? Tem pessoa aqui que faz. Com certeza. E aí é bom, muito bom. Parabéns e continue firme aí nesse projeto de gravar esses hinos e colocar nas plataformas, aí as pessoas vão ser abençoadas. Com certeza. Agora, ó, eu gravei essa última, Coração dos Aflitos. Vamos ouvir essa aqui. Coração dos Aflitos aí, Douglas. Essa foi a última que eu gravei. Coração dos aflitos, grande é Jesus. Toque sua vida como uma janela que se abre para a vida, ó Senhor. Aqueles que tanto lhe amam, mas os problemas são tão grandes e muitas vezes nós não encontramos palavras para louvar. Abandonado nas trevas, venha me salvar, ilumine meus caminhos. A minha vida precisa de uma direção. Acendeu uma luz, essa luz veio para me tirar das trevas. Ilumine minha vida, Jesus, tira qualquer miséria. Não existe demônio que resista ao poder de Deus. O coração dos aflitos, grande é Jesus. Toque sua vida como uma janela que se abre para a vida. Senhor, aqueles que tanto lhe amam, mas os problemas são tão grandes. Muitas vezes
vezes nós não encontramos palavras para louvar, ó Deus que me encontra. Abandonado nas trevas, venha me salvar, ilumine meus caminhos. A minha vida precisa de uma direção. Acendeu uma luz, essa luz veio para me tirar das trevas. Ilumine minha vida, Jesus, tira qualquer miséria. Não existe demônio que resista ao poder de Deus. O coração dos aflitos, grande é Jesus. Toque sua vida como uma janela que se abre para a vida. Senhor, aqueles que tanto lhe amam, pois os problemas são tão grandes. O coração dos aflitos. Então são letras que tem mais de 20 anos que eu escrevi. Muito tempo. E agora eu resolvi. Tem letras que eu, aqui no programa, em poesia, eu fazendo ao vivo aqui, e aí depois eu escrevi e transformei em música. Que bom, que bênção. É muito importante porque é algo que o senhor gosta, né? Algo que lhe faz bem e que vai abençoar outras pessoas que vão ouvir, que vão ser Com certeza. É assim. cuidados, zelados através da música. A música tem um poder muito grande de tocar na vida das pessoas, em nossas vidas. Não, é 8. Então vamos finalizar? Agradeço aqui a sua. Vamos fazer primeiro uma oração aqui, né? Para poder abençoar mais aqui o. Amém. Então vamos orar. E quero agradecer pelo convite, seu Carlos, por estar aqui mais uma vez, representando a Igreja Batista. E mais uma vez reforço o convite para aqueles que queiram estar conosco, todos os domingos, todas as quartas, 7 horas da noite. Então, ali no templo da Igreja Batista, que fica situado na rua, a Avenida José Bezerra de Araújo, número 544, mas todos conhecem ali como na esquina ali, onde tem a oficina de motos, e vai ali para o lado do cemitério. Então, todos estão sendo convidados a participar conosco. Então, quero mais uma vez assim estar agradecendo pela participação, e quando quiser entrar em contato conosco, que veremos assim a possibilidade de estar participando. Sempre será uma bênção cooperar com o seu trabalho. Então vamos orar, agradecidos a Deus por mais um dia, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, rogando a bênção e a proteção do Senhor sobre nós. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nesta hora quero agradecer pela vida do seu Carlos, pelo projeto que ele tem de abençoar vidas através destas programações, da instrumentalidade da sua vida, dos louvores, da música e de tantas outras formas. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida, guardando, concedendo-lhe saúde, força, sabedoria para continuar nessa jornada. Eu oro por este local de trabalho, por este ambiente, que o Senhor continue cuidando, abençoando, que cada programação, que cada programa que aqui seja realizado, seja para abençoar tantas e tantas pessoas que irão participar e que irão ouvir. Que o Senhor Deus cuide de cada detalhe, que eles possam ser preciosamente abençoados por Ti. Oro pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho e pelos projetos que o Senhor tem colocado sobre ele. Também oro pela vida do Douglas, que o Senhor continue abençoando, cuidando a sua vida, os seus projetos, tudo aquilo que ele tem planejado, que o Senhor Deus faça com que sejam realizados para a glória do Teu nome e que, acima de tudo, ele entenda e reconheça que o maior projeto de vida é seguir e servir a Jesus. Assim, agora eu oro por cada um que está participando nesse momento, que está ouvindo, que está assistindo, que irá assistir, que o Senhor os abençoe profundamente. Obrigado por tudo
pela minha vida, pela minha família, continue nos abençoando. E assim eu oro pela cidade de Jucurutu. Que o Senhor continue abençoando poderosamente esta cidade e que a bênção da salvação esteja sobre ela. Nós aqui, Senhor, estamos rogando ao Senhor. E que o amor do Senhor nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Só ora pelo irmão dele, Danilo. Como é que é o sobrenome dele, ô Douglas? Danilo o quê? Danilo Araújo França. Que ele está com os problemas aí, precisa muito de oração. Pode ser agora ou em casa. Você que sabe. Então vamos fazer uma oração específica pela vida de Danilo. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de Danilo França. Pai, Araújo França. Cuida dele, da situação que ele está vivenciando, passando. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. A nossa oração é que o Senhor chegue com providência sobre a sua vida. E que ele possa, meu Deus, em nome de Jesus, ter do Senhor a bênção de superar, de passar, de vencer, e assim, ó Deus, entender o propósito do Senhor sobre a sua vida, que é um propósito de viver para a glória do teu nome. Guarde ele dos perigos dos males, e que ele possa ter um encontro com Jesus para a salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos marcar uma foto aqui, né? Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando cada um, né, que está participando, ouvindo, que irá assistir em nome de Jesus. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.